Vocês podem se assentar, fiquem à vontade. Bom dia, para quem não cumprimentamos, bem-vindos à Igreja Amplitude, a igreja que se reúne aqui na cidade de Vinhedo. Nós já vamos continuar com a palavra do Senhor. Antes eu quero lembrar a todos que nessa semana a gente comemora em alguns países o Dia de Ação de Graças, ou como eles chamam, o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. E queria aproveitar para agradecer os irmãos que têm ajudado a gente nessa reforma, no mutirão que a gente fez ontem. Agradecer em especial algumas famílias aqui, o Zé Maria e família, o Bert, família, o Jota, Vini, família, Felipe, Filipenses, Igor, Busato, Diogo, Rodrigão e família, Su, e todos que ajudaram também com recursos, vocês que ajudaram indiretamente, também a gente reconhece o esforço de cada um, assim como Paulo fala, né, que Deus deu dom para as pessoas, 1 Pedro 4 fala isso, Deus concede um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Nós vemos Deus despertando vocês para servirem a comunidade, servirem uns aos outros, por isso nós somos agradecidos. E que mais nós podemos agradecer a Deus? O que mais você pode agradecer a Deus nessa fase que você está agora? Será que tem algum motivo que você tem na mente logo? Sabe, todo cristão pelo menos um motivo tem para agradecer, e para começar que o Senhor resolveu o nosso problema maior, que era a separação de Deus. Nós éramos como pessoas jogadas ali no oceano da maldição, ou no oceano do pecado, e a gente não podia se salvar. Não sei se você já entrou num mar, talvez num mar agitado. Eu lembro de uma vez que entramos, eu, meu pai e meu irmão, no mar lá em São Sebastião, e era uma praia de surfistas, a gente não sabia, a gente nem sabia que era mar, era boliviano no mar, meu irmão. É complicado, porque na Bolívia não tem mar, não sei se você sabe disso. Mas, em resumo, meu pai não conseguiu entrar no mar de tão violentas que eram as ondas, e eu e meu irmão dando risada dele, mas a gente estava, na verdade, rindo do perigo, porque era muito perigoso aquele mar. Depois a gente foi entender isso, mas meu pai não conseguiu entrar. Ninguém, se a gente cai ali no alto mar, ninguém ia salvar a gente, sabe? E o fato é que você e eu estávamos nesse mar agitado do pecado, e ninguém poderia ter nos salvado, a não ser o Senhor, a não ser Jesus. Por isso nós somos gratos. Nós temos um motivo a agradecer, irmão. E Ele nos dá a certeza da vida eterna. Isso é um motivo grande para nós agradecermos. Agora, e a vida de hoje? E a vida de hoje, Deus? Por que eu estou vivendo isso? Olha, eu digo para você sinceramente, alguns cristãos estão bem, outros não estão tão bem na vida, e isso é um grande mistério, irmãos. O fato é que é passageiro. Lá Pedro ainda no capítulo 4 ele vai dizer, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se também com a mesma atitude que ele teve, e estejam prontos também para sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás, não passarão assim o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No versículo 19 ele conclui dizendo, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo, e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Deus é fiel. Essa é uma palavra que deve te confortar nessa manhã. Deus é fiel. Em todo o tempo Ele é fiel, em tudo que Ele faz na sua vida, Ele é fiel. Mesmo quando nós não compreendemos, Ele é fiel, irmãos. Cumpre a nós fazer a vontade dEle. Em alguns momentos, fazer a vontade dEle inclui sim sofrimento, inclui pisar no nosso velho homem, pisar no nosso orgulho, pisar na nossa carne. Por isso, nessa manhã, eu quero que você ore com quem está do seu lado, sua família, de preferência, se não tiver família, tranquilo. Se fosse antes da pandemia, a gente juntava todo mundo, fazia aquela roda, né? aquele auê, mas vamos ter um pouco de cautela aqui, junta com o seu cônjuge aí. Vamos agora fazer o que Paulo ainda fala nesse capítulo 4, que o amor deve prevalecer sobre todas as coisas. O amor apaga a multidão de pecados. Vamos clamar pelo amor de Deus agora, que nós precisamos, e vamos oferecer o nosso amor ao nosso próximo agora. Deus está nos reconciliando com Ele e uns com os outros. Não adianta só falar que nós somos servos de Deus e nós tratamos mal o nosso próximo. Xingamos, reclamamos o dia inteiro a nossa esposa ou o nosso chefe. Irmãos, isso não reflete o amor de Deus. Deus nos ama, agora precisamos amar uns aos outros. E isso é pisar na nossa carne. Isso também é sofrer. Deus vai nos dar... Su, me ajuda para concluir aqui.
Eu quero orar por vocês, então, por isso agora, agradecendo primeiro a Deus pelo que Ele tem feito na vida de vocês, que é uma boa obra. Enquanto a gente cantava, bom dia, né, primeiro. Enquanto a gente cantava, eu tive uma impressão do Senhor falando assim que Ele quer nos ensinar caminhos mais excelentes. E que isso vai custar. Vai custar a gente ser fiel à nossa aliança a Ele. Vai custar a gente engolir o nosso orgulho. Vai custar a gente aguentar as tristezas desse tempo. Porque a nossa recompensa está garantida. Ele logo vem. E Deus quer que a igreja ande num caminho excelente. E isso inclui serviço, submissão à vontade de Deus, perdão. Isso inclui humildade. Isso inclui a gente viver como igreja, como família, cuidando uns dos outros, aplainando o caminho uns dos outros, sustentando os nossos irmãos. Então, eu sinto que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, o espinho na nossa carne. Cada um de nós temos as coisas não resolvidas no nosso coração, mas Deus não quer que a gente olhe para esses problemas com olhos terrenos, se sentindo superior aos outros, né? Ou se sentindo a vítima do mundo, ou sempre eu sou mais importante, tudo tem que cooperar para o meu bem, tudo tem que ser do jeito que eu quero. Spurgeon tem uma frase que diz assim: você quer ser honrado pelo mundo que crucificou o seu Senhor? Não faria o menor sentido, né? Então, nós precisamos andar por caminhos mais excelentes. E quais são esses caminhos? Um coração sincero diante de Deus. Um coração que, como nós cantamos, entende que Deus está conosco onde nós estamos. Quando você está na cozinha lavando a sua louça e tendo uma conversa com o seu marido, Deus está ali. Quando o seu marido está te dando uma repreensão, né, ou corrigindo você em alguma coisa, Deus está ali. Como você reage a isso? Quando seus filhos estão te irritando, Deus está ali. Quando o seu chefe está te irritando, Deus está ali. Quando falta o dinheiro, Deus está ali. Quando tem muito dinheiro, Deus está ali também. Quando está tudo bem na sua casa, Deus está ali. Nós precisamos ser uma igreja sincera, que anda por caminhos excelentes, que não são os caminhos que esse mundo nos oferece. Nós não resolvemos os problemas como eles. Nós não olhamos para nós mesmos com altivez, como se eu fosse muito bom e tudo tivesse que girar em torno do meu próprio umbigo. Nós andamos por caminhos mais excelentes, que estão nos levando para a nossa coroa incorruptível, né, que vai ser quando o nosso Senhor vier. Então, vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos, fazer mais essa oração. Eu vou abençoar também aqueles que querem ofertar, agradecer a Deus através das ofertas e dízimos. Você pode fazer isso agora ou durante a oração, a pregação também. Pai, nesse momento nós oramos como teus filhos, como o pequeno rebanho seu aqui. Nós somos agradecidos pela salvação que o Senhor estende a nós no nosso oceano de perdição que nos encontrávamos. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, por nos salvar a cada dia, estar nos salvando, aperfeiçoando em nós a salvação. Nós queremos ter um coração agradecido agora, Senhor. Pedimos perdão por reclamar, pela ingratidão. Perdoa por reclamarmos pela condição que temos ou por coisas que aconteceram a nós. Nós, de fato, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, é aquele que está nos conduzindo pelo caminho dessa vida que é passageira. Nós somos agradecidos. Pedimos nessa manhã a Tua graça para vencermos o momento em que estamos, para vencermos as nossas dificuldades. A Tua palavra é fiel, o Senhor é fiel. Por isso nós recebemos de Ti a graça, Senhor, e a gratidão e o Teu amor, para que nós estendamos isso também aos demais. Nós somos agradecidos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, Diogo, nos ajude. Que o Senhor abençoe Sua palavra. Bom dia a todos. Deixa eu pegar as coisas aqui. Todo mundo bem?
Hoje a gente vai continuar falando sobre os 10 mandamentos. A gente tem estudado, tem trazido esses mandamentos, a importância deles, como eles ainda regem as nossas vidas, como eles podem ainda fazer parte e devem fazer parte da caminhada cristã. E a gente então viu nas últimas semanas essas leis morais de Deus, o que nós podemos chamar de leis morais de Deus, como que Deus enxerga que o ser humano deve viver, que o homem deve viver. A gente viu então os 3 primeiros: não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo e não tomarás o nome do Senhor em vão. A gente foi vendo isso nas últimas semanas. E hoje a gente vai entrar então no 4º mandamento. Se você tiver sua Bíblia, puder abrir em Deuteronômio 5, do 12 ao 15, a gente vai ler junto. Então a gente vai discorrer em cima disso. Então, Deuteronômio 5, do 12 ao 20, quem achou, a gente vai começar a leitura. Fala assim: guarda o dia de sábado, na tradução Shabat, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado, na tradução Shabat. Então a gente pode olhar para os mandamentos, então, resumindo, a gente pode olhar para eles como as leis morais de Deus, como Deus espera que o seu povo caminhe diante daquilo que Deus fez para eles. O que é legal que, antes de começar os mandamentos, ali no versículo 6, antes dele começar a colocar eles, ele fala assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. E com esse 4º mandamento, essa frase ela tem uma ligação bem grande, uma ligação bem legal, porque imagine um povo que começou ali com José. A gente conhece a história de José, foi vendido como escravo para os seus irmãos. Então esse povo começou ali. José teve uma influência, foi uma referência ali com o governo do Egito. E aí, ao longo do tempo, o próximo faraó, depois de José, foi se esquecendo de tudo, de quem ele era. E aí o povo foi crescendo na terra do Egito. E quanto mais eles cresciam, já não se lembrava mais da influência e daquilo que o povo hebreu era. E eles foram sendo vistos como um perigo diante de tudo que estava acontecendo. Eles cresciam a ponto de que, como a própria Bíblia diz, em Êxodo 1, 9 e 10, os egípcios enxergavam eles como uma ameaça. Eles falavam: a gente tem que tomar cuidado, porque eles vão crescer, e se eles se juntarem a um inimigo nosso numa guerra, eles vão nos vencer e eles vão sair daqui. Então, eles foram se tornando essa ameaça. E aí, diante disso, qual foi a estratégia que os egípcios usaram? Foi escravizar o povo israelita. Eles eram escravizados, a Bíblia diz que eles eram escravizados com cruel escravidão. E quanto mais, depois dessa estratégia, eles continuaram crescendo. E qual foi a estratégia? Forçar os egípcios, os hebreus, a trabalhos ainda mais cruéis, a trabalhos ainda mais pesados. Então, a estratégia que existia ali dos egípcios para não fazer com que o povo de Israel crescesse, era fazer com que tudo que eles enxergassem era a rotina, o trabalho deles, era tudo aquilo que eles estavam fazendo, a ponto deles ficarem presos naquilo que eles tinham que fazer e não tivessem mais tempo para olhar, para pensar, para lembrar de Deus, das suas promessas. O povo de Israel trabalhava tanto e estava sob um jugo tão pesado que a Bíblia fala que eles tinham que isso tornou-lhes a vida amarga. Eles chegaram num ponto que a vida deles era tida como amarga. Isso a gente vê em Êxodo do 1, do 9 ao 10.
Então, eles tinham essa vida, eles chegaram a esse ponto de que a vida lhes era amarga. E aí, diante de tudo isso, eles clamavam, Deus ainda foi suscitando uma força neles para que eles lembrassem das promessas de quem Deus era. E aí a gente conhece a história, vem Moisés, o libertador do povo, tira o povo dali, Deus com uma forte mão tira o povo do governo das forças egípcias. A gente conhece, abre o Mar Vermelho, foi tudo algo grandioso que Deus fez ali. Então Deus, nesse versículo 6, quando ele fala que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, ele está fazendo o povo lembrar que eu sou o Senhor que te tirou desse contexto. Vocês não precisam mais pensar com uma mentalidade de escravidão, vocês não precisam mais estar presos a tudo aquilo que acontecia ali. Vocês têm uma liberdade agora vocês são livres. E essa estratégia de nos poupar, de ter tempo para ver aquilo que é importante, de desfrutar daquilo que Deus criou como bom, de que Deus criou e viu que era bom, isso continua acontecendo, e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nesse ciclo vicioso de que tudo que a gente enxerga é aquilo que está dentro da nossa rotina. Então, esse mandamento ele vem para lembrar os israelitas de que eles não estavam mais sob um jugo de escravidão. Hoje eles poderiam descansar. Hoje eles poderiam ter um dia para descansar e se lembrar de quem Deus era. Então, quando a gente pensa, fazendo uma introdução ao porquê dos mandamentos, quando a gente pensa que essa era uma lei, que guardar o sábado era uma lei, a gente pode pensar, Deus está simplesmente fazendo uma lei para ser seguida, e que o propósito da lei é a própria lei. O propósito da lei é o próprio guardar o sábado. Isso vai acabando, isso não tem sentido, senão que os propósitos da lei, as leis existiam para se lembrar de quem Deus é. Isso a gente vai ver depois, olhando em Gênesis, como Deus criou as coisas, e para que o povo tivesse a instrução de como viver a vida que Deus planejou para eles. Então, a gente vive numa sociedade em que as leis são muito banalizadas, né? Assim, a gente vive numa sociedade repleta de leis que são feitas para o bem, e parece que vem uma geração agora que fala que parece que nenhuma lei é boa, nada, tudo que é uma regra tem que ser quebrado, todas as regras têm que ser quebradas. Viva da forma que você quiser, você não precisa mais dar conta a ninguém. Parece que essa mentalidade que vem tentando nos alcançar, que vem tentando atingir as nossas escolas, as nossas famílias, na televisão que a gente assiste, não viva de regras. Parece que é isso que tem sido falado. Mas se leis existem, as leis existem para que aconteça algo mal? As leis existem para que algo mal aconteça? Não, pelo contrário, as leis existem para que haja ordem e para que as coisas corram bem. Por exemplo, a lei de trânsito. Se a gente simplesmente usa o carro da forma que a gente bem entende, sem saber se a gente dirige para a direita ou para a esquerda, eu dirijo na velocidade que eu quero, eu dirijo no sentido da rua que eu quero, eu posso dirigir de qualquer jeito. As leis de trânsito estão para evitar e para instruir para que essa liberdade na lei no trânsito não aumente as taxas de mortalidade, por exemplo. Imagina se hoje no Brasil a gente tem um índice de mortalidade, de mortes no trânsito tão altas, imagine se não tivessem essas leis. E a gente se engana em, às vezes, achar que a gente deve ser livre demais, porque até mesmo a lei, até mesmo o nosso direito de ir e vir, ele existe porque existe uma lei que nos dá esse direito de ir e vir. Então, essas leis, as leis que Deus dá ao povo de Israel ali, elas são as leis da liberdade. São leis que não aprisionam o seu povo. São leis que traduzem a liberdade que eles tinham. Deus está lembrando eles desse cenário. Vocês eram escravos. Vocês tinham leis que simplesmente barravam vocês, que simplesmente faziam algo para que vocês não enxergassem nada à frente do seu trabalho, nada à frente do que vocês estão fazendo.
Essas leis, hoje, Deus lembra o povo de Israel que eram leis da liberdade. Hoje nós temos essas leis porque nós seguimos, porque nós cristãos ainda seguimos leis, porque nós seguimos os mandamentos de Deus, porque essas leis são a nossa liberdade. Nós encontramos liberdade caminhando nos mandamentos de Deus. Parece contraditório, mas não é. Quando a gente olha, por exemplo, para isso que eu citei, da lei que nos dá o direito de ir e vir, essa é uma lei que nos dá a liberdade. Os mandamentos são essa lei que nos dão essa liberdade e nos dão instrução para como andar e como viver, obedecer e agradar a Deus. O legal é que, então, essa lei, agora debaixo dessas leis, os israelitas eram um povo livre e seguro. E essa lei dava a eles, ela redimia a forma como eles viam o trabalho e como eles viam o descanso. Se, por um lado, até então, enquanto eles eram escravizados, o trabalho deles era cruel, o trabalho deles os machucava, muitos deles morriam, eles trabalhavam principalmente algum tempo, enquanto o Império crescia, eles trabalhavam fazendo os tijolos. Essas leis, esse trabalho que os machucava e que eles não podiam usufruir desse trabalho dos israelitas lá no tempo de escravidão, ele só beneficiava os próprios egípcios. Esse trabalho era simplesmente o trabalho para que eu veja algo distante de mim crescer, e eu só trabalho, eu não tenho tempo e nem liberdade para usufruir do meu trabalho. Então Deus vem e redime, Deus lembra os israelitas que eles têm um trabalho redimido a partir daí. Eles têm um trabalho que eles podem trabalhar, e sim, nós devemos trabalhar. Deus não deu o trabalho como algo após a queda, que o homem só teve o trabalho como um castigo. Isso não é verdade. Deus deu tarefas para Adão antes da queda. O homem deve trabalhar, e o que Deus faz ali com os israelitas, e o que Cristo faz em nós, é que Deus redime o nosso trabalho. Deus redime a nossa forma de enxergar o nosso trabalho. Então, hoje nós, com os nossos trabalhos normais, e os israelitas, ali desse contexto, com seus trabalhos normais, eles podiam glorificar a Deus, eles podiam desfrutar desse trabalho. E Deus também redime o descanso do seu povo. Ele redime o nosso descanso. Se por um lado se trabalhava e não se podia desfrutar, hoje os israelitas e nós podemos trabalhar e desfrutar. Deus coloca esse mandamento lembrando: desfrutem do tempo de trabalho de vocês, desfrutem do trabalho. Vocês vão trabalhar sim, o trabalho faz parte da humanidade, mas desfrutem disso, não vivam em círculos, simplesmente trabalhando por trabalhar. Existe um motivo maior do trabalho, e esse motivo inclui as nossas famílias, inclui o reino de Deus, inclui me adorar, Deus dizendo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o relato da criação em Gênesis, Deus fez tudo em 6 dias. Esse padrão não é simplesmente colocado aí, esse padrão existe desde o começo. Analisando sistematicamente, Deus sempre foi um Deus que teve o descanso. Deus sempre trabalhou. Deus está sempre trabalhando, mas Deus descansa e desfruta da sua criação. Deus criou tudo em 6 dias e ao 7º a Bíblia diz que Ele descansa. Nesse descanso, Ele desfruta e usufrui. Ele viu tudo que Ele fez e viu que era bom. Deus encontrou prazer naquilo que Ele fez. Então, Deus, inclusive, quando Ele fala sobre esse mandamento, em alguns textos Ele vai lembrar que Deus criou, vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º vão descansar, assim como Deus, ao criar, criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Então, Deus redime o nosso descanso. Hoje Deus nos deu para o povo e nos dá a opção de descansar. O descanso, um descanso que só Deus pode dar no meio das nossas tribulações, no meio da nossa correria, no meio daquele povo, no meio de uma escravidão, eles encontraram ali um descanso que eles poderiam ter em Deus. Esse descanso, ele não diz apenas
sobre a gente estar ocioso, não só sobre estar ociosos como com as mentes vazias, mas ele também, ele nos tira da rotina, esse descanso nos faz desfrutar, mas esse descanso também nos lembra de quem Deus é, do que Deus fez por nós, de como Ele redimiu aquilo que nós somos e como Ele redimiu a forma como nós lidamos com o trabalho e com o descanso. Então, como nós podemos guardar o sábado hoje? Visto que nesse texto, o texto está falando sobre o sábado, e aí eu vou explicar o porquê hoje nós não guardamos o sábado, especificamente o dia. Então, o primeiro ponto é que o calendário, que nesse contexto cultural, o calendário que regia a época dos mandamentos era o calendário judaico, e aí o sábado, a maneira de ver os dias é uma maneira diferente da maneira que nós contamos hoje. Então, o dia começava com o nascer da primeira estrela, o calendário judaico funciona dessa forma. Então, mais ou menos ali na sexta-feira à noite começa o sábado judaico. Então, o primeiro ponto é que hoje nós não vivemos mais nesse calendário. O segundo ponto é que a raiz da palavra sábado, ela vem de descanso. Então, quando Deus está falando isso, Ele não está simplesmente falando para a gente guardar um dia específico. Ele não está simplesmente dando uma regra de dia para a gente. Ele está nos dando um princípio de como nós vamos viver, de como nós vamos viver de uma vida redimida. Então, a palavra Shabá, de sábado, que é Shabá, que significa descanso, ela nos traz essa realidade. Deus não deu simplesmente uma regra, guarde esse dia, e você vai guardar esse dia porque você tem que guardar esse dia. Não, ela nos ensina como viver uma vida redimida nesses pontos. Então, como a gente hoje pode considerar o que seria guardar o nosso sábado, como a gente pode enxergar isso? Quando a gente, voltando um pouco atrás, quando a gente enxerga, por exemplo, os mandamentos, né? A gente fala, mas Jesus a maneira como os cristãos acreditam que Jesus tratou os mandamentos pode ser uma maneira Jesus está falando para a gente não cumprir mais eles. Jesus definiu em duas coisas os mandamentos. Aí Jesus fala, o próprio Jesus diz em Mateus 5, do 17 ao 20, ele fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Esse versículo, vou dar um destaque nele, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, Jesus aqui está prestes a começar a falar ao que a gente estudou há um tempo atrás sobre o Sermão do Monte. E a partir daí, depois desses versículos, começa-se a falar sobre a vida prática no Sermão do Monte. Então, Jesus fala, eu não vim destruir os mandamentos ainda hoje são aplicáveis. O que Jesus faz é trazer a realidade do porquê existem esses mandamentos, é transformar simplesmente as regras que existiam os fariseus, os mestres da lei naquele tempo, eles criaram regras em cima de regras. E o cumprimento dessas regras em cima de regras traziam para eles uma sensação de justiça própria. Eu sou melhor porque eu faço isso, eu sou melhor porque eu faço aquilo. E Jesus vem e confronta isso. Vocês não simplesmente seguem regras porque elas são regras. O fim da regra não é ela mesma. O fim da regra é um princípio que rege a lei moral de Deus. É um princípio que rege como Deus enxerga as coisas. Então, Jesus não veio e destruiu o mandamento sobre guardar o sábado. Jesus veio e aplicou e nos ensinou a enxergar o princípio do porquê guardamos o sábado e como nós podemos viver
uma vida, como nós podemos aplicar esse mandamento nas nossas vidas de maneira redimida. Então, nesse texto, Jesus fala que a nossa justiça, ela teria que ser maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. E aí, nisso, ele nos confronta, então, a ir além do que o fazer. Ele nos ensina o porquê fazemos, como fazemos, para quem fazemos. Então, isso inclui outros mandamentos, por exemplo, depois desse texto, no 21, Jesus começa a falar, vocês ouviram o que foi dito. Aí ele fala algumas leis, algumas coisas que os fariseus faziam na época, como regras, e aí ele fala, eu porém vos digo. Então ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. E aí Jesus transforma isso num princípio, eu porém vos digo, que se você irasse contra alguém, você já pode ser condenado. Então, não cobiçarás, não adulterarás. Ele fala, se você cobiçar, você já está sendo condenado. Então, Jesus vem e transforma isso em princípios. É isso que ele faz com o sábado também. Ele transforma essa regra, o momento, o dia cheio de regras do que se pode ou que não se pode fazer, ele transforma isso num princípio. Vocês vão trabalhar 6 dias. Vocês vão trabalhar, antes vocês trabalhavam como escravos, mas hoje vocês vão trabalhar com um propósito. O que vocês fazem impactam no reino de Deus, impactam na vida de outras pessoas. Então, trabalhem com um propósito, mas também descansem com um propósito. Não simplesmente desliguem. O descanso, ele é uma forma da gente sair das nossas rotinas, da gente não fazer aquilo que a gente faz a semana inteira. E ele é bom, inclusive em dietas, às vezes. Agora eu já não estou mais, mas quando eu estava, o pessoal falava, 6 dias você tem que comer, eu tenho que fazer exercício regradinho, mas um dia tira de descanso, o corpo precisa de descanso. Deus aplica isso até mesmo na nossa biologia, ele faz isso. Então, o que Deus faz ali vocês vão trabalhar 6 dias, vocês vão trabalhar duro 6 dias, mas descansem. Vocês precisam descansar e vocês precisam se lembrar de quem eu sou. No último versículo desse mandamento, o legal é que Deus lembra, ao citar, Deus lembra o porquê, né? Deus lembra o que a gente também nos chama a usar esse descanso para lembrar dele, de quem ele é. Então, no último versículo 15, diz, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de descanso, o dia de sábado. Então, o que a gente viu é que a gente deve sim descansar. A gente não pode simplesmente se amoldar a um padrão egípcio que muitas vezes tem tentado se impor nas nossas sociedades, de que trabalho, e a gente não vê nada além disso. A gente não enxerga as pessoas que estão por trás do nosso trabalho. A gente trabalha, são os famosos workaholics, que não enxergam as famílias que estão por trás disso, que não enxergam, que não tem tempo mais para nada, mas só simplesmente trabalhar. Então, Deus redime a nossa forma. Essa forma vai tornando o mundo, essa visão só de trabalho, ela vai fazendo praticamente aquilo que acontecia com o povo de Israel. Alguém não está desfrutando de todo o seu trabalho e alguém está sendo muito beneficiado com o trabalho de alguém que só trabalha. Né? Isso acontece, às vezes tem aquela pessoa que trabalha, o cara vai de segunda a domingo, das 8 às 10 da noite, mas a vida do cara, o cara não consegue desfrutar disso. O cara não tem tempo para se lembrar, o cara acorda cansado, não se lembra de Deus. Ele dorme cansado, não se lembra de Deus. Ele não desfruta do seu trabalho. E aí, no fim das contas, quem está usufruindo de todo o trabalho dele não é ele mesmo. O trabalho não é o fim em si, o trabalho dignifica o homem, mas ele não é o fim em si. O trabalho existe também para que nós tenhamos descanso, para que nós nos lembremos de Deus e para que nós exerçamos o nosso trabalho com um propósito. Então, quando a gente fala, mas a gente entendeu que a gente deve guardar um dia para descansar. E por que hoje a gente tradicionalmente faz isso
geralmente aos domingos. Né? Hoje a gente está no novo calendário, o calendário gregoriano. E os cristãos do Novo Testamento, a igreja, logo depois de Jesus, dos primeiros discípulos, ela se reunia aos domingos para celebrar o dia do Senhor, celebrar o dia da ressurreição de Deus. Pentecostes aconteceu nesse dia. Então, tradicionalmente, a igreja, que já não estava num calendário judaico, na época eles estavam sob o calendário juliano, que é um calendário bem parecido com o nosso, só muda a forma de ver o ano bissexto, mas eles já estavam num calendário bem parecido com o nosso. Eles celebravam, eles paravam, se reuniam aos domingos para celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Eles se uniam, e isso, tradicionalmente, tem acontecido conosco. Hoje a gente tem um dia de descanso, que é o nosso domingo. Nesse dia, nós saímos das nossas rotinas, nós saímos dos nossos afazeres diários e nós paramos para desfrutar daquilo que Deus fez e viu que era bom. Nós paramos para desfrutar das nossas famílias, nós paramos para desfrutar das companhias, daquilo que é bom, do descanso. Nós mudamos o foco da nossa mente. Né? Às vezes, até no sábado, a gente está pensando em alguma coisinha de trabalho e tal, mas domingo é dia da gente realmente se desligar e também de entender e se lembrar daquilo que Deus fala. Lembrem-se de que eu tirei vocês da terra do Egito. É dia da gente voltar os nossos olhos para o Deus que redimiu a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver o trabalho e de ver o descanso. É o dia da gente se reunir com os nossos irmãos para juntos a gente celebrar esse momento. É o dia da gente se reunir, glorificar a Deus, dar graças a Deus por Ele ter nos redimido. Porque a gente não estava diferente. Há tempos atrás, antes de conhecer a Cristo, a gente não era diferente dos egípcios escravizados, ali, dos hebreus escravizados pelos egípcios. Há tempos atrás, quando ainda nós não conhecíamos a Cristo, a gente era escravizado por várias outras coisas. Por pecados, pelo trabalho, a gente era escravizado pela forma como a sociedade quer que a gente enxergue as coisas. A gente era escravizado de várias formas. Então Deus vem e nos redime, assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito com forte mão, Deus veio e tocou as nossas vidas e mudou a nossa direção, mudou a forma como nós vivemos. E isso tem impacto na forma como nós enxergamos o trabalho e o descanso. Então, hoje nós podemos descansar em Deus. Deus não é um Deus que simplesmente quer que a gente viva correndo atrás das coisas e não desfrute disso. Deus é um Deus que Ele dá tranquilidade, que Ele dá leveza aos cansados. A gente tem, por exemplo, Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, nós temos hoje esse descanso em Cristo. Nós temos o descanso, encontramos nele o descanso daquilo que nos aprisionava lá atrás. E nós encontramos hoje descanso nele de tudo aquilo que ainda tenta nos aprisionar hoje, das dificuldades diárias, das preocupações diárias. Nós ainda encontramos o descanso nele para colocar as nossas preocupações diante do altar dele e encontrar a paz que excede todo o entendimento. E aí, por fim, o sábado, esse mandamento também nos lembra que um dia nós teremos um descanso eterno em Deus, de que um dia Ele vai voltar. O sábado também, o descanso que nós provamos hoje momentaneamente, que nós provamos hoje, um dia ele será um descanso em que as tribulações, o choro, a dor já não mais existirão. Nós temos a promessa em Apocalipse de que um dia novo céu e nova terra haverão, e tudo isso que nos atinge, que nos aflige hoje, já não mais existirá. Existirá, sim, um trabalho redimido, um trabalho prazeroso, um trabalho em colaboração com Deus, mas já não vai mais existir isso que nos aflige, que nos preocupa, que nos tira o sono. Então, nós temos também uma promessa de que um dia
o sábado, o nosso descanso pode nos levar a entender a nossa esperança de que um dia nós teremos um descanso eterno em Deus. Hebreus 4, 10 e 11 fala assim: pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, nós um dia, nós temos a esperança que nós entraremos num descanso eterno em Deus. Tudo isso que nos cansa, que nos aprisiona, que nos aflige, um dia nós teremos descanso. Mas, enquanto isso, nós somos encorajados a trabalhar e a descansar, a encontrar, a provar parcialmente, a provar a parte desse descanso que só Cristo pode nos dar, que só Cristo pode nos fazer descansado dessa forma. Como a gente viu, se vocês que estão sobrecarregados e cansados, venham a mim e eu vos aliviarei. A gente pode provar em Cristo hoje esse descanso que Ele promete a nós eternamente. Então, nós temos hoje a redenção do nosso trabalho e nosso descanso. E nós temos uma esperança eterna de que um dia nós descansaremos em Deus. E um dia tudo isso passará. Então, a importância e como o descanso pode mudar a forma como nós lidamos com o trabalho é algo que deve ser ainda cumprido, deve ser visto, deve ser refletido nas nossas vidas para que nós possamos cumprir e obedecer aos mandamentos de Deus. Entendendo que hoje já não mais calendário judaico, já não é mais o sábado, já não são mais as regras, que o teu boi não vai trabalhar. Isso era uma sociedade agrícola antiga, que por isso tinham essas leis do que pode não se fazer voltado para aquela sociedade. Mas hoje cabe a nós uma reflexão: como eu posso descansar, como eu posso me lembrar de Deus e como eu posso desfrutar do trabalho que Deus me deu na minha vida diária. Como eu posso ter, nesse dia que Deus tem nos dado, como a gente pode desfrutar dele e encontrar Deus. Então, nós nos aconselhamos a se reunir, celebrar isso, como Deus nos tirou de um tempo de escravidão, como Deus nos redime, como Deus redime o nosso trabalho, como Deus redime o nosso descanso. A gente se encoraja a fazer isso juntos, a viver como um povo que já não é mais escravo, a viver como um povo que hoje é livre pela forte mão de Deus, pela mão poderosa de Deus, e hoje já pode desfrutar daquilo que Deus criou e viu que era bom. Então, isso é o que a gente tem estudado. À noite o Eric vai falar um pouquinho mais sobre, mas nós temos essa bondade de Deus em redimir o nosso descanso. Deus não nos trata como escravos. Deus nos dá descanso e nos dá propósito. Se por um lado um escravo trabalha e não sabe os propósitos do seu chefe, do seu patrão, o trabalho em Deus é um trabalho redimido. Nós sabemos os planos de Deus, nós sabemos como Deus trabalha, nós sabemos que onde Deus tem nos colocado tem um propósito e um propósito eterno. Então Deus nos redimiu. Então enxerguemos como o nosso trabalho, o nosso descanso, não apenas como tarefas e coisas que a gente deve fazer e vai fazer para sempre até essa vida acabar, mas como algo que Deus nos deu, um trabalho que pode glorificar Ele. O nosso trabalho pode glorificar Ele, Ele traz sustento às nossas famílias. E o nosso descanso pode nos fazer desfrutar da beleza da criação de Deus, da beleza daquilo que Deus criou e viu que era bom, a desfrutar do relacionamento com o próprio Deus, a nos lembrar do próprio Deus que nos tirou das nossas vidas de escravidão. Então, feche os seus olhos, se a gente puder agradecer por esse momento. Senhor, nós somos gratos a Ti, nós somos gratos porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia e fidelidade duram para sempre. Nós somos gratos porque o Senhor não nos chama de escravos, mas o Senhor nos livrou da nossa escravidão. Assim como o Senhor livrou o povo hebreu do Egito, o Senhor nos livrou da nossa escravidão. E hoje nós temos uma redenção na nossa forma de trabalho, na nossa forma de descanso. Nós pedimos que o Senhor possa nos aliviar do nosso fardo, se temos ainda vivido como escravos, Pai.
que o Senhor possa nos aliviar, que o Senhor possa nos fazer enxergar o propósito do nosso trabalho, que o Senhor possa nos fazer descansar, um descanso que só Jesus pode nos dar. Quantas vezes nós não paramos, nós não pensamos e paramos nossa agenda para descansar e não conseguimos descanso. Existe um descanso que só o Senhor pode dar. E nós pedimos que as nossas vidas estejam cheias, que elas enxerguem o propósito desse descanso, de um descanso que desfruta e que se lembra de quem o Senhor é, que se lembra das tuas obras. Por isso, hoje, nós celebramos as tuas obras, nós celebramos que o Senhor nos tirou com forte mão das mãos da escravidão, e o Senhor nos trouxe a uma vida em que hoje nós temos descanso em Cristo. E nós nos lembramos da esperança de que um dia nós teremos eterno descanso em Cristo. Nós somos gratos, Pai. Nos ensina a observar os seus mandamentos e a viver de forma redimida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recados? Irmãos, só recados rápidos aqui. A gente, à noite, tem o culto, né? A gente está fazendo às 18 horas. Quem não puder vir de manhã, vem à noite. Quem quiser vir nos dois, como diria minha mãe, vai receber porção dobrada. Mas tem sido legal, cada pessoa que traz uma mensagem sempre tem coisas diferentes. A gente usa a mesma base, mas sempre é diferente. A bênção apostólica, então, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a presença do Espírito Santo seja com toda a igreja e os irmãos. Amém.